Marcos Braz e Bruno Spindel falando, começamos com o Braz. Nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também. Né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que ia também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico, já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance VAR, né? Faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, sem quem briga mais, é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer. Acho que ele quis dizer o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém. Agora, a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas está vergonhoso. Está vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação a que fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Então vou dar até a sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for.
a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Então, assim, não tem... Tá dando pena. Essa que é a verdade. Não sei se o Bruno quer completar, ele já falou um pouco. Algo muito sério. Mas eu acho que tá ele falando de deve interferência no trabalho dos contribuir árbitros com externos. mais o que ele acha. De quem está na sala do VAR. Só, acho que já falei lá, o Marcos também, faço minhas as palavras dele. A gente pensa exatamente da mesma forma. O sentimento é de raiva e indignação. O Flamengo só quer o correto. O Flamengo não quer nada mais que o correto. O Flamengo não quer ser prejudicado. Hoje não tenho o que falar de futebol. Na nossa visão, o Flamengo mereceu vencer, mas não tenho o que falar de futebol, porque o que tem para falar hoje é de arbitragem, do que precedeu em termos das atitudes da CBF e o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje aqui é uma vergonha, de dar raiva, de dar indignação, interferiu diretamente no resultado. A falta de critério é explícita. O medo dos árbitros, quando apitam com o Flamengo, ele é explícito. A CBF claramente passa uma mensagem: se for correto com o Flamengo no jogo do Flamengo, vai para a geladeira. Eu vou ser um pouquinho mais específico, esclarecer um pouco mais por que eu estou falando isso. 2 dias antes do primeiro jogo, lá com o Atlético Goianiense, a comissão de arbitragem, a gente tem os vídeos. Temos vídeos da comissão de arbitragem instruindo os nossos atletas e a nossa comissão técnica. Está gravado lá no auditório do CT. 3 instruções muito claras. Primeiro, o uso de parte dura do corpo no rosto. Falta, dependendo da intensidade, é amarelo ou vermelho. O Maguinho acertou o cotovelo na cara do Bruno dentro da área, tanto que cortou o lábio do Bruno e sangrou o lábio. Ele tá falando, isso que ele está falando é correto. Você dizer que isso aí não é falta dentro da orientação da comissão de arbitragem, que é o critério que está estabelecido. Para deixar claro, só para ajudar, o critério não é nosso, não é sugestão nossa, é apresentado pela CBF, apresentado pela comissão de arbitragem. Então, tem que explicar por que o árbitro foi suspenso. Que apresentam o critério, depois não usam o critério ou fazem de maneira subjetiva, que é aí que é o perigoso no futebol. O pênalti marcado contra o Atlético Goianiense a favor do Flamengo foi um pênalti correto. Foi um pênalti correto. Área técnica, treinador, comissão técnica, os atletas. Primeiro, só um membro da comissão técnica circulando na área técnica. Segundo, respeito com o árbitro. Tanto no respeito da área técnica, até no jogo Flamengo e Amazonas, o Adilson ia quase lá na bandeirinha de escanteio. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo, com certeza. O Adilson foi várias vezes quase na bandeirinha de escanteio. O árbitro do Flamengo e Atlético Goianiense cumpriu o que a comissão de arbitragem falou, expulsou o Jair. E, por último, a outra questão que eles tocaram lá foi: se o jogo parar muito, eles vão dar acréscimo. Teve 120 minutos o jogo. O jogo teve 120 minutos e ele deu os acréscimos já depois do Flamengo estar ganhando. E respeitou os acréscimos. Os comentaristas de arbitragem, jornalistas, vocês, todo mundo disse que o árbitro fez tudo certo e ele foi para a geladeira. E como o Marcos disse aqui, ele deu um pênalti para o Atlético Goianiense. E se vocês forem ver o lance do pênalti do Atlético Goianiense, até poderia não dar. Não estou falando pelo lance do Léo Pereira, não. Antes do Léo Pereira fazer a possível falta no jogador do Atlético Goianiense, o jogador do Atlético Goianiense dá um encontrão no Rossi, que está com a bola sob controle. Todo mundo sabe o que o jogador foi fazer ali para bater no Rossi. O que o jogador foi fazer ali? O VAR, já que chamou a falta do Léo, poderia ter chamado a falta, não era para chamar, que o árbitro deixou seguir, poderia ter dado a falta do jogador do Atlético Goianiense no Rossi antes. Então, até da marcação do pênalti dá para discordar. Mas se o contato do Léo é pênalti, o contato do jogador do Atlético Goianiense tem que ser. E se o do Léo é pênalti, no Fabrício é falta, no Luiz Araújo hoje é falta também. E o mais assintoso de tudo, que é, como o Marcos disse, está escrito na regra. Vocês podem procurar lá, está escrito na regra. Fazer o uso de máscara ou qualquer outro adereço que cubra o rosto na comemoração de gol
é cartão amarelo. Na frente do Daronco, na frente do Klaus. Eles não deram amarelo. Eles estão acuados e a mensagem da CBF como é que é? Estou tentando achar a palavra aqui. Se ela é intencional ou não, a mensagem da CBF para os árbitros é muito clara. Foi correto com o Flamengo, vai para a geladeira. Enfim, eu acho que o certo era o Tite estar aqui, claro, para falar de futebol, mas com certeza ele não falaria de futebol, né? As perguntas seriam exatamente nesse sentido da arbitragem e entre ter uma exposição do técnico, entre ter uma exposição dos dirigentes, tem que ser exposto os dirigentes, até porque se o Tite vem da maneira que ele está lá no vestiário, eu acho que não seria bom para o Flamengo, não seria bom para absolutamente ninguém. Então, exatamente isso. A mensagem está dada. Agora, eu só quero saber e entender se quem grita mais é que vai levar. Que se for assim, a gente vai começar a ir por outro caminho nessa relação do dia a dia aí com o CBF, com todo mundo. Boa noite, obrigado. Não é uma entrevista coletiva, é um pronunciamento. É um pronunciamento. Bom, tem algumas coisas aí muito sérias, né? Só sobre o Atlético Goianiense, sobre o afastamento do árbitro do jogo da primeira rodada, talvez esse afastamento, essa geladeira, tenha se dado por um lance onde ele prejudicou o Flamengo. Ótimo. E se aconteceu, isso deveria ser falado, né? Que é o pé alto em cima do Ayrton Lucas. Que o Ayrton Lucas deveria o cara leva amarelo e era pra vermelho. E era pra vermelho, no primeiro tempo. No primeiro tempo. Pois Antes, o jogo tava 0-0. Porque eu não lembro nem... A gente não teve nota, né, da CBF dizendo então, fulano está afastado por X, Y, Z, Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Se você afasta alguém, você tem que dizer... Só diz, a arbitragem não foi... Acho que a arbitragem... A CBF nem falou isso. Mas o que foi noticiado é que a arbitragem entendeu... Quem manda entendeu que o árbitro errou. Porque a gente, ano passado, estava tendo a avaliação da decisão da arbitragem, né? Tinha o talk show do CNM. Teve esse ano? Até agora não. Esse ano não teve. Esse é o meu ponto. Tinha o talk show do CNM toda terça, né? Às vezes tinha jogo de segunda, ele fazia um talk show lá e ia pra lá. Esse ano acho que não tá tendo. Esse ano que teve foi áudio vazado do CNM xingando o árbitro. Reclamando de árbitro. Então, não assim, que o talk show funcionasse muito também, porque era uma grande esse pronunciamento do Marcos Braz, ele tem de tudo. Ele tem coisas que o Marcos Braz está certo, tem coisas que o Marcos Braz está redondamente errado, como diz... o VAR nem chamou para dar uma olhada. Não é assim que funciona o VAR. O VAR não é para dar a chance do árbitro apitar de novo. Mas o futebol brasileiro tem essa sensação, né? Tem essa certeza. Tem essa certeza. Futebol não é. Alguém que trabalha num departamento de futebol precisa conhecer o protocolo do VAR, né? Eu acho que mas então, que eles querem, também, aí eles vendem que é isso. Eles vendem, então assim, e tem esse ponto certo que é o árbitro o lance mais falado de Flamengo e Atlético Goianiense, de Atlético Goianiense e Flamengo, foi um acerto do árbitro. O jogador da Atlético Goianiense deu uma cotovelada, ainda que sem nenhuma intenção, na cabeça do Bruno Henrique. Mas eu acho que é por isso que eles ficam com a sensação o pênalti quem foi sabe correto. No mundo que o rapaz tenha sido afastado por este lance. Quando... Foi acerto. Então, só que aí eu já estou trazendo... Pode ser que ele tenha. E aí a gente não sabe. Pode ser. E aí a gente chega à conclusão que o maior... Pode ser pelo gol anulado do Baralhas, que ficou na dúvida ali da linha. Aí pode ser a equipe toda, né? Pagando por isso. Não dá pra saber. A verdade é que pode ser que o árbitro tenha sido afastado por não ter expulsado o jogador do Atlético Goianiense. E aí a CBF... A comissão de arbitragem não conduz isso da melhor forma. Claro, porque qual é a lógica de divulgar o áudio do VAR? Transparência, o princípio é transparência. Pô, então, por que esse princípio não é obedecido quando o árbitro é afastado? Precisa dizer, afastamos por isso. Ele errou em tal lance, então enfim. A outra, eu continuo achando que o pênalti, ele não é claro. Do Luiz Araújo. O pênalti que o Flamengo reclama no final, pra mim, ele não tem clareza. De hoje. Ele não tem nenhuma clareza. Ele não deveria ser chamado. E o Flamengo não reclama do erro, que pra mim é claro que foi um erro, que é chamar pra tirar o cartão vermelho. O Flamengo não falou sobre isso. O Flamengo foi prejudicado hoje, sim, porque não era pra tirar o cartão vermelho. A jogada ele não falou. Ele não falou sobre isso. Mas aí tem uma falta de critério, né? O mesmo cara que viu certeza de falta do De La Cruz pra anular o cartão vermelho, não viu certeza para chamar num pênalti. É o mesmo cara.
É o mesmo cara. Então, assim, é mais uma vez falta de critério, falta de ajuste, falta de um montão de coisa. E eu acho que tem aí uma fala muito perigosa do Marcos Braz, quando ele diz... Cara, quando vai para a sala do VAR tem que não levar o celular, tem que desligar o celular. Ele está dando a entender que o VAR é influenciado por alguém que não está na sala. Que o VAR recebe orientações, sugestões. E ao não estar na sala, não faz parte, não é uma parte oficial do jogo. Configuraria uma interferência externa que é erro de direito e que anularia jogo. Sim, é um negócio muito sério. Se comprovado, é um negócio muito sério. Gente, mas a verdade é que, assim, desculpa, esse é um ponto que já se fala no futebol brasileiro há anos. Que as pessoas já viram que acontece, que existe em vários momentos. Essa acusação de celular na cabine do VAR já causou demissão de jornalista, inclusive. Só pra constar. Essa acusação já causou desligamento de jornalista. Então, assim, e já tem o quê? Uns 2, 3 anos. Então, assim, é algo sério. E, de novo, aí eu vou falar. Ano passado, Filipão, punição 0. Hulk, punição 0. Gabigol, punição 0. Abel, punição 0. Abel Ferreira, 0. Marçal, punição 0. Tietê, punição 0. Foi punido o João Martins e foi punido o Textor agora. Mas não pelo... Não, o Textor foi por dizer que era corrupto, que estava tendo corrupção, que é do mesmo DNA. Sim. Foi punido agora, né? Pelo jogo contra o Palmeiras. Lá atrás. Lá atrás. Foi punido agora, 6 meses depois. Né? Ele tinha sido punido preventivamente e agora foi punido no Jotal. Então tá valendo a pena você colocar a credibilidade do campeonato em jogo. Tá valendo. Porque aqui eu citei Filipão, Hulk, Gabigol, Marçal, Tietê, Abel Ferreira, 6, mais 2, 8. De 8, só 2 foram punidos. Tá valendo a pena. Numa dessa você faz isso, faz uma pressãozinha, não leva a punição, e no jogo seguinte, na dúvida, a dúvida vai pra você. Tá valendo a pena. Está valendo a pena você colocar a credibilidade do campeonato em jogo. Eu só... Enfim, aí pode ser que eu esteja pensando num mundo ideal, assim, né? Mas acho problemático que todo mundo faça esse tipo de colocação das mais diversas formas ou das formas mais ríspidas ou mais claras, né? Que vem pro microfone, que fala e que diz que vai trazer provas, enfim. Ou das formas mais sutis, colocando uma nota oficial no site. Tudo isso é uma forma de descredibilizar um campeonato que todos eles estão disputando. Aí quando acabar o campeonato, se for campeão, vai dizer estou ganhando um campeonato que está descredibilizado? Não vai. Quem tá fazendo alguma coisa de verdade para melhorar a arbitragem? Ninguém. Nem os clubes, nem a CBF. Absolutamente ninguém. Ninguém tá nem aí. Assim, eu sinceramente... De novo, eu posso estar aqui no fantástico mundo de Itainá. Mas eu não posso acreditar que todo mundo da arbitragem tem um complô contra todos esses clubes aqui, inclusive, que o Vaz citou, de pessoas que falaram. A arbitragem é ruim. Os caras não têm critério. Os caras conseguem não ter critério dentro do mesmo jogo. Imagine em jogos diferentes, o mesmo árbitro em jogos diferentes. Se no mesmo jogo ele não consegue ter critério, em jogos diferentes, o critério dele foi com Deus. Porque assim, ele acordou um dia com o pé direito, outro dia com o pé esquerdo, e aí as decisões são completamente diferentes. Eu acho que no fim das contas ninguém quer a melhora do futebol. Todo mundo quer a sua melhora. Aí é o ponto. E as aí pessoas do futebol estão tratando uma doença letal, uma doença que se espalha, uma doença que é grave, com analgésico, pô. Ninguém tá fazendo o tratamento devido, ninguém tá indo lá fazer a rádio, a químio, ir pra dentro, ninguém tá. O cara trata com analgésico. E acha que, beleza, vai passar a dor aqui, hoje eu vou me dar bem. Beleza. Eu tô fazendo a reclamação pro próximo jogo. No próximo jogo, show. Tomei o analgésico, que é a reclamação. O próximo árbitro vai entrar pressionado. Vou dormir tranquilo. Vai ser pra mim. Vou tomar uma infiltração, né, Jorge? Isso, vou tomar a infiltração e vou jogar numa boa. Aí no jogo seguinte, passou o efeito. Aí você se ferra de novo. Passou o efeito da pressão. Aí vem um outro árbitro e te prejudica. Porque ele não tá tão pressionado e tal. De repente ele tá pressionado pelo teu adversário daquela tarde. Aí ele vai lá, acaba... Às vezes, né, de maneira inconsciente, eu também estou com a Tainá, eu não acredito que exista algo generalizado, direcionado para clube A ou para clube B,
E assim a gente fica nessa, ninguém discute uma mudança profunda. Eu acho que existem erros e existem as razões, muitas vezes, para você, né, reclamar, para você. Eu acho que hoje é um erro grave a não expulsão do Luan Cândido, a falta que a arbitragem só ela viu do De La Cruz no Pedro Henrique. E, aliás, eu queria só voltar nesse ponto que a gente estava falando antes do Marcos Braz. Hoje, em especial, havia uma dificuldade clara no Nabi Abichedi. Esse jogo teve poucas câmeras. Assim, esse jogo teve uma quantidade menor, porque era um jogo de pay-per-view. Então, às vezes não, sempre, né? Um jogo de TV aberta, ele vai ter uma produção mais sofisticada, né, com mais recursos, com mais equipamentos do que um jogo de TV fechada, porque existe uma exigência maior, você está atingindo um público maior, enfim, uma série de fatores de audiência, né, de padrões estabelecidos pelas empresas, né, quando colocam os seus produtos no ar. Então hoje havia esse problema adicional. Você não tinha um segundo ângulo para tirar a dúvida do lance do De La Cruz com o Pedro Henrique. Você só tinha aquele do print ali. Aquele era o ângulo disponível. Você não tinha uma câmera aproximada no nível do campo. Você não tinha uma câmera atrás do gol, por exemplo, no tal lance do pênalti, do possível pênalti no Luiz Araújo, porque você depende da transmissão da TV, né? E a transmissão da TV, a TV sabe as contas que ela tem que fazer, os recursos que ela tem que empregar em cada jogo. Tem jogo que é com 10 câmeras, tem jogo que é com 8, tem jogo que é com 20, e o VAR usa as câmeras que estão nas transmissões. Mas isso é bem complicado, né? Não, até porque, assim, no geral, vai ter né? time... Não, se... Hã? É assim em qualquer lugar do mundo. Não, tudo bem, mas eu acho que é complicado porque vai ter time que vai ter mais transmissões de TVs abertas, de TV aberta, o que significa que esses times vão ter mais câmeras pra, né? E aí eu não tô nem dizendo que ele vai ser beneficiado ou prejudicado, porque pode ser que mais câmeras no jogo dele faça um pênalti ser marcado contra ele. Não tô especificando o time. Tô dizendo que acontece que o mesmo time vai ter mais câmeras nos seus jogos sempre e provavelmente um time de menor expressão vai ter menos. Dependendo de onde é transmitido. Por exemplo, você teve comigo esse ano lá nesse estádio, né, no Red Bull Bragantino e Palmeiras do Paulistão. Nós tínhamos atrás de cada gol, ali atrás do gol, tínhamos aquilo que a gente chama de grua, que é aquela câmera que vai lá no alto e volta e tal, que hoje poderia ter esclarecido se tivesse ali. E aí não é uma questão de culpar a emissora A, a emissora B, não é isso. É só para explicar a dinâmica. Hoje era ainda mais difícil porque você não tinha um jogo de TV aberta, então você tinha menos equipamentos, menos imagens, menos ângulos disponíveis para tirar dúvidas em alguns lances. Talvez uma imagem por trás hoje esclarecesse se houve pênalti em cima do Luiz Araújo no final do jogo ou não, mas a gente não tinha. É só para entender como funciona a dinâmica do VAR. Ruim com ele às vezes? Pior sem. Pior sem. Né? Nem sempre você vai ter 20 câmeras no estádio, mas é melhor fazer com 6, com 8 do que não ter nenhuma. Aí realmente, porque às vezes o problema é como disse a Tainá, você vai botar 30 câmeras no estádio e o cara vai errar a hora de traçar a linha, o cara vai errar na hora de tomar uma decisão. É o erro humano que vai estar sempre presente, não tem jeito. Tá realmente complicado para a arbitragem. Bom que a gente conseguiu passar pelo jogo aqui antes das entrevistas virem, porque acho que a gente conseguiu falar do jogo, né? Mas a arbitragem tem chamado muito a atenção nesse início de campeonato brasileiro. Poucos os jogos eu acho que a gente não tem uma polêmica, não tem uma questão ou não tem uma declaração um pouco mais forte em relação à arbitragem.